Hello é uma palavra em inglês que é usada como uma saudação ou cumprimento. É uma maneira educada e amigável de cumprimentar alguém quando você o encontra ou inicia uma conversa. Em inglês americano, a palavra hello é pronunciada como hello ou hello, em transcrição fonética. É importante notar que a pronúncia pode variar ligeiramente dependendo do sotaque regional do falante. Das duas formas, eu acredito que a melhor maneira de pronunciar é hello, porque diminui o sotaque do estrangeiro ao falar inglês. What's this? What's this? É uma pergunta em inglês que significa o que é isso. Como você responderia a alguém que lhe perguntasse What's this? Se eu te mostrasse essa foto? Você responderia que é um carro, não é? E se eu te perguntasse What's this? Você responderia que é uma casa, não é? Essa é a finalidade dessa pergunta em inglês. É uma maneira comum de pedir informações sobre algo que a pessoa não conhece ou não tem certeza. Well, I was dropping off the calzone money for the week. Shouldn't you be at work by now? Vamos descobrir o que a frase Well, I was dropping off the calzone money for the week. Shouldn't you be at work by now? Significa. Well, essa palavra é frequentemente usada como um preenchimento para ganhar tempo antes de responder a uma pergunta ou para organizar os pensamentos. I was dropping off the calzone. Dropping off, neste contexto, significa entregar algo, que neste caso é o dinheiro para a compra dos calzones da semana. Calzone é um calzone, que é um tipo de comida italiana, similar a uma pizza dobrada ao meio, recheada com queijo, molho e outros ingredientes. Money for the week, dinheiro para a semana, ou seja, dinheiro suficiente para cobrir as despesas de calzone durante a semana. É uma expressão comum que significa dinheiro suficiente para cobrir as despesas semanais. Um som vocalizado frequentemente usado quando alguém está pensando ou hesitando ao falar. Procure pronunciar essa frase assim. Shouldn't you be? Shouldn't you be é uma construção que expressa surpresa ou questionamento sobre ações esperadas. É comum usar essa estrutura para indicar que alguém deveria estar fazendo algo, como estar no trabalho no exemplo dado. A palavra at é uma preposição nesta frase que indica localização. Neste caso, ela é usada para indicar que a pessoa deveria estar no trabalho. Shouldn't you be at work by now? Você não deveria estar no trabalho agora? By now é uma expressão em inglês que significa até agora ou já. É usada para indicar que algo deveria ter acontecido ou sido concluído até o momento presente. Por exemplo, nesse contexto, by now sugere que a pessoa deveria estar no trabalho naquele momento. É uma maneira de enfatizar que algo está atrasado ou não está acontecendo como deveria. Tem exatamente a mesma pronúncia de by now, ou seja, compre agora, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Podemos achar essa mesma expressão no trecho da música da banda inglesa de rock Oasis, chamada Wonderwall. By now you should have somehow realized what you gotta do. Essa frase expressa surpresa ou questionamento sobre o fato da outra pessoa não estar no trabalho ainda, implicando que ela deveria estar lá neste momento. Então, a frase completa Well, I was dropping off the calzone money for the week. Shouldn't you be at work by now? Pode ser traduzida Bem, eu estava deixando o dinheiro do calzone da semana. Você não deveria estar no trabalho agora? Work? It's raining. Em inglês americano, a palavra work é pronunciada aproximadamente como work. Repita comigo, work, trabalho? Nesse contexto, work é uma pergunta curta e direta que expressa surpresa ou incredulidade com a ideia de trabalhar. Pode sugerir que a pessoa está questionando por que alguém estaria indo trabalhar em determinada situação. It's raining. Está chovendo. A resposta It's raining indica que o motivo para não estar no trabalho é o fato de estar chovendo. A chuva é considerada uma condição adversa que está afetando a decisão desse personagem de ir trabalhar. Você acha que é aceitável faltar ao trabalho por causa do mau tempo? Como você lidaria com uma situação em que um colega de trabalho faltasse ao trabalho por esse motivo? So? A tradução literal de so é então. Neste caso, so é uma pergunta curta e informal que pode ter vários significados dependendo do contexto e da entonação ao ser dita. So é uma expressão em inglês que pode ser usada de várias maneiras dependendo do contexto. Pode ser usada para pedir mais informações ou para mostrar surpresa ou descrença em relação a algo que foi dito. Também pode ser usada para encorajar alguém a continuar falando ou para mostrar impaciência. É uma expressão versátil que pode ser usada em muitas situações diferentes. Algumas possibilidades de tradução dessa pergunta. E aí? E aí, como vai ser? E aí, qual o veredito? Sério? É mesmo? Mas a tradução que melhor se encaixa nesse contexto é e daí? I called in sick. I don't work in the rain. Uma possível tradução de I called in sick em português é eu disse que estava doente ou eu liguei dizendo que estava doente. Essa frase significa que esse personagem ligou para o trabalho, já que o verbo called significa ligar no passado, informando que não poderia comparecer por causa de uma doença. And sick é uma expressão em inglês que significa ligar para o trabalho ou escola informando que você está doente e não poderá comparecer. Em outras palavras, é o ato de notificar que você está indisposto ou doente e não poderá cumprir suas obrigações regulares. Procure pronunciar essa frase assim. I called in sick. I called in sick. Agora a frase I don't work in the rain. Eu não trabalho na chuva. Essa frase quer dizer que o carteiro responde que está chovendo e que ligou para o trabalho dizendo que estava doente, pois não trabalha na chuva. Como você lidaria com uma situação em que um colega de trabalho não cumpre suas responsabilidades devido a condições climáticas adversas? Você concorda com a atitude do carteiro no diálogo apresentado? Por quê?
You don't work in the rain. You're a mailman. Neither rain, nor sleet, nor... It's the first one! You don't work in the rain. Você não trabalha na chuva? Expressa surpresa ou incredulidade de que alguém não trabalhe quando está chovendo. A pergunta sugere que geralmente se espera que um carteiro, chamado de mailman, trabalhe independentemente do clima. You're a mailman. Você é um carteiro. Essa afirmação confirma que a pessoa é, de fato, um carteiro, um profissional responsável por entregar correspondências. A outra pessoa fica surpresa, pois a primeira é um carteiro e, de acordo com o lema dos carteiros, eles devem trabalhar independentemente das condições climáticas. Agora perceba como funciona a estrutura da palavra mailman. Mail significa correspondência. Basta lembrar da palavra e-mail, por exemplo. E man significa basicamente um homem. Então, mailman é literalmente um correspondência homem, ou seja, um carteiro. A maneira correta de se pronunciar essa palavra é mailman. Mailman é a pessoa responsável por entregar correspondências, como cartas e encomendas, de casa em casa ou de empresa em empresa. É um trabalho importante que garante que as pessoas recebam suas correspondências de maneira confiável e eficiente. No Reino Unido, a palavra usada para se referir a essa profissão é postman. Você só vai conseguir entender essa frase se você souber alguns aspectos da cultura americana. Ou seja, mesmo que você entenda o que neither rain nor sleep significa, você só vai entender a piada se você souber esse aspecto da cultura americana que eu vou te mostrar agora. Neither rain nor sleep, nem chuva, nem sono. Essa frase faz parte do lema do Serviço Postal dos Estados Unidos. Neither rain, nor snow, nor gloom of night stayed these carriers from the swift completion of their appointed rounds. Que significa, nem chuva, nem neve, nem escuridão da noite impedem esses mensageiros de completar rapidamente suas rotas designadas. É uma expressão que destaca o compromisso dos carteiros em entregar correspondências independentemente das condições climáticas ou outros obstáculos. Essas palavras, há muito, são associadas ao funcionário dos Correios americanos. Embora não seja um credo ou lema oficial do Serviço Postal dos Estados Unidos, o Serviço Postal o reconhece como um lema informal. It's the first one. É a primeira. Nesse contexto, the first one se refere à chuva, indicando que a chuva é a primeira coisa que os impediria de realizar suas entregas. Isso é dito de forma humorística, reconhecendo que, apesar do lema, a chuva ainda é um obstáculo. Então ficou assim: You don't work in the rain. You're a mailman. Neither rain nor sleep. It's the first one. Você não trabalha na chuva? Você é um carteiro. Nem chuva, nem sono. É o primeiro lema dos carteiros. I was never that big on creeds. Vamos ver o que a frase I was never that big on creeds significa, palavra por palavra. I significa eu em português, referindo-se à pessoa que está falando. Was é a forma passada do verbo to be, na primeira pessoa do singular. Indica uma ação ou estado no passado. Never significa nunca em português, indicando que algo nunca aconteceu em algum momento no passado. Neste contexto, that significa tão ou tanto. É usado para expressar a quantidade ou grau de algo. Big significa grande em português, mas aqui está sendo usado de forma figurativa para indicar o grau ou nível de interesse ou envolvimento em algo. On significa em ou sobre, mas em algumas expressões, como essa, pode indicar o envolvimento ou interesse em algo. Creeds se refere a credos, crenças ou princípios, especialmente crenças religiosas ou filosóficas. Pode ser interpretado como o conjunto de princípios ou crenças que alguém segue. Então, aquela banda de rock chamada Creed, na verdade é crença. A tradução dessa frase completa é: eu nunca fui tão interessado em crenças, ou nunca fui muito fã de credos, ou nunca gostei muito de crenças. Essa frase indica que a pessoa nunca teve um grande interesse ou dedicação a crenças ou princípios específicos. É uma forma de expressar que a pessoa não era muito envolvida em seguir um conjunto rígido de crenças ou doutrinas dos Correios. Agora, chegou a hora de testar seu conhecimento. Como se diz carteiro nos Estados Unidos? Alternativa A, postman. Ou alternativa B, mailman, tempo. Quem respondeu a alternativa B, acertou.